No dia 27 de abril de 2018, e depois de várias iniciativas americanas, veio a surpresa mundial. Nesta data, os dois presidentes das duas Coreias encontraram-se e tudo leva a crer que finalmente a paz naquela região poderá ser alcançada. Espera-se para breve um encontro com o presidente Trump e o líder da Coreia do Norte. Que Deus em tudo seja glorificado. Oremos pela paz e pela libertação da Coreia do Norte. Segue-se um clipe da AFP TV no Brasil. O presidente do Japão, Shinzo Abe, faz uma visita aos Estados Unidos. Em uma coletiva ao lado de Donald Trump, o líder falou que os dois países vão lançar discussões sobre acordos comerciais. Mas o foco da entrevista foi a negociação entre as Coreias do Sul e do Norte. Se eu achar que a reunião não vai ser frutífera, nós não vamos. Se quando eu estiver lá o encontro não for frutífero, vou sair respeitosamente. Na quarta-feira, o próprio Trump confirmou uma reunião secreta em Pyongyang entre o diretor da CIA, Mike Pompeo, e Kim Jong-un. Enquanto isso, Seul anunciava a análise de caminhos para um possível tratado de paz com o Norte. Esta foi a imagem do dia. O encontro do líder norte-coreano Kim Jong-un com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, correu o mundo e motivou reações de vários líderes. Muitas coisas positivas aconteceram nas últimas 24 horas. Estamos em contato tanto com a Coreia do Norte como com a Coreia do Sul. Vamos acordar um encontro em pouco tempo. Agora reduzimos a 2 ou 3 sedes possíveis. Antes, Trump havia destacado o trabalho do presidente chinês Xi Jinping e disse que sem ele o processo teria sido mais difícil. Enquanto isso, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, definiu a reunião como um alento. The most important thing today is to welcome the fact that they have met. A coisa mais importante é reconhecer o feito de que tenham se encontrado, ainda que haja um longo caminho para encontrar uma solução completa da crise e dos problemas que vemos na Península Coreana. Creio que é um primeiro passo muito importante. I think this is a very important first step. As Coreias disseram que querem se reunir com os Estados Unidos e talvez também com a China, países que assinaram o armistício que pôs fim à guerra há 65 anos. O objetivo é estabelecer um regime de paz permanente e sólido na península. Louvamos o Senhor por podermos vir perante Ele em nome de Jesus para lhe dar a glória, o louvor e a adoração e a gratidão da nossa vida. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é digno de tudo isto e muito mais, porque Ele salvou as nossas almas, trouxe-nos para a sua companhia, perdoou os nossos pecados e nos tem abençoado com todas as bênçãos celestiais. Glória ao nome do Senhor. É bom conhecer o Senhor, é bom ter comunhão com Ele, sabendo que Ele é o nosso Paizinho querido, que vela cada dia, cada momento, pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Glória ao nome do Senhor. Não quer você, meu querido irmão ou meu querido amigo, se é irmão, já conhece. Se é apenas um simpatizante deste programa, o Senhor quer fazer de si um filhinho seu e quer lhe dar esta certeza, esta comunhão, aleluia, de que você é na realidade um cidadão do céu. Glória ao nome do Senhor, e que o Senhor está consigo todos os momentos da sua vida para o abençoar. É bom termos esta experiência, glória a Deus. Esta é a minha experiência, oxalá que seja a sua também. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar a Deus Pai, aleluia, para que o Senhor abençoe
abençoe o seu servo na meditação, na exposição da sua santa palavra, que ela seja um bálsamo para a nossa alma, aleluia, em nome de Jesus. Paizinho querido, é no nome de Jesus que nós vimos perante Ti para Te render o louvor, a gratidão, a adoração da nossa vida, meu Senhor, pois somos preço do sangue, aleluia, comprados com a vida de Jesus dada no Calvário. Glória ao nome do Senhor. O sacrifício de Jesus, aleluia, foi feito uma vez para sempre, aleluia, para remir, para salvar, para perdoar, para nos dar, ó Senhor, uma certeza de que um dia vamos passar a eternidade contigo. Glória ao teu nome. Abençoa o teu servo, Senhor. Ilumina o seu entendimento, dá-lhe graça na exposição da tua santa palavra. E aqueles que vão ouvir, Senhor, possa, Senhor Deus, aleluia, abrir os seus entendimentos para que eles a possam receber e guardar nos seus corações. Para a glória do teu nome, nós pedimos ao Pai e agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou aonde quer que se encontre por todo o mundo, assim vai neste dia a nossa saudação. Que Deus vos abençoe. Vimos para ministrar a Santa Escritura e pedimos a vossa melhor atenção. Hoje, como sempre, é um dia de boas novas, devemos estar atentos àquilo que nos diz a Sagrada Escritura. Rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória. E este é o melhor noticiário para se ouvir. Num tempo em que vivemos, tempos difíceis para a Igreja e para o mundo, mas há do céu um lenitivo. A sua palavra é Espírito e vida. A sua palavra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje é dia de reconciliação com Deus, é dia de recebermos o perdão e a salvação, é dia de transformação dos pecadores em pessoas salvas e diferentes, se aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E então o mundo fica diferente porque nos convertemos ao Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas também este noticiário é exaltação e ações de graças a Deus, porque teve misericórdia de nós, dando ao mundo o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos resgatar com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Se aceitarmos o que Ele fez no Calvário a nosso favor, se o confessarmos como nosso Senhor e Salvador, se o confessarmos como o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo em carne, dar a sua vida por nós, nós seremos salvos se com sinceridade pedirmos a Deus o seu perdão e o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador. Portanto, hoje é um dia de boas novas. Tomemos atenção. Nós vamos fazer duas leituras da Santa Escritura. Entretanto, queremos dizer uma escritura antes de ler as outras, que em 1 Timóteo 2, verso 4 ao verso 6, afirma que Deus quer salvar todos os homens e que venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si próprio em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Aceite-o no seu coração e verá que vale a pena preparar-se para ir para o céu da glória. Vamos ouvir, vamos ler a Santa Escritura. Assim diz a palavra de Deus, em São Lucas 17, verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, Mestre,
tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, a tua fé te salvou. Até aqui a palavra de Deus, e vamos fazer a segunda leitura. Aos Colossenses, capítulo 3, e verso 15 diz: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Diga comigo: e sede agradecidos. Neste dia nós vamos falar sobre corações gratos e ingratos. Tomemos atenção àquilo que vai seguir-se da Santa Escritura. Esta mensagem somente tem 2 partes. A primeira é a introdução às palavras de Cristo, que acabamos de ler, e em segundo lugar, os agradecidos e os ingratos. Eu creio que é importante meditarmos sobre este assunto. Vamos introduzir a mensagem e dizer algumas palavras. Não há muito tempo que meditamos nesta parte das Escrituras Sagradas. E Deus colocou no meu coração falar um pouco mais sobre elas, para despertar as nossas vidas. A mensagem que foi lida revela um pedido de misericórdia a Jesus por 10 homens doentes, leprosos, separados da família e da sociedade. E o aspecto de relevo nesta mensagem é a pergunta de Jesus desta forma: Não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Devemos dar resposta a esta pergunta de Jesus, porque ainda hoje há pessoas que são gratas a Deus, outros, contudo, se esquecem daquilo que de Deus têm recebido. A pergunta é importante e profunda. Aonde estão os 9? Jesus tem misericórdia de nós. E estas palavras levou Jesus a parar e a dizer algumas palavras, não tocou nos leprosos, simplesmente disse algumas palavras que eles deviam fazer e, pelo caminho, todos eles foram limpos. Jesus tem misericórdia de nós. E misericórdia é o sentimento doloroso causado pela miséria dos outros. E Jesus atendeu a esse pedido, curando todos aqueles homens, mas 9 deles revelaram ingratidão ao seu benfeitor. E antes de continuar, vamos definir estes 2 termos de gratidão e ingratidão. A gratidão é, segundo o dicionário, o reconhecimento afetuoso de um benefício que se recebe. Por outro lado, ser-se ingrato é o oposto. E este oposto é aquilo que não corresponde aos benefícios recebidos. Precisamos meditar nestas Santas Escrituras uma vez mais, porque a palavra de Jesus teve autoridade e tem autoridade neste dia como no passado.
Ao pedido de misericórdia, Deus sempre atende. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós pedirmos alguma coisa ao Senhor, Ele diz que havia de dar, se for da sua vontade, já se vê. E uma das coisas que é da sua vontade é a salvação das nossas almas e o perdão dos nossos pecados. E se a gente lhe pedir perdão e salvação, Ele nos concede de graça, mas também nos concede os outros benefícios do Calvário. E já no Velho Testamento diz: ó minha alma, bendiz ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que redime a tua alma da perdição. Também a cura é um benefício. A cura do nosso corpo, a libertação da nossa alma, etc. De maneira que devemos estar atentos, porque Jesus Cristo nunca muda. De maneira que Deus colocou no meu coração falar um pouco mais sobre este assunto, ainda que há pouco tempo, como disse, tínhamos falado. Então, a gratidão é uma coisa, a ingratidão é outra. Tudo nas Santas Escrituras tem um propósito de ali ter sido inserido. Umas servem para nos revelar a nossa natureza carnal e necessitada de ser transformada. Outras Escrituras servem para nos revelar quem é Deus. E Deus é amor, é paz, é perdão, e deu ao mundo o melhor que tinha por nossa causa, para nos salvar. Deu o seu Filho sobre a cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Portanto, as Escrituras estão escritas com propósitos diferentes para a humanidade. Outras anunciam aos pecadores que precisam desta salvação e de perdão. Outras ensinam que existe somente um Salvador e Senhor, cujo nome é Jesus, que quer dizer Salvador, e é nome sobre todo o nome. Outras revelam-nos os planos proféticos de Deus nos diferentes tempos da humanidade. Outras servem para nos elucidar no caminho de Deus. Outras ainda servem para nos corrigir no seu santo caminho. Outras servem para nos regenerar espiritualmente, a fim de pertencermos à sua família. Porque, finalmente, o homem, como disse Jesus a Nicodemos, precisa, é necessário, é um imperativo de nascer de novo. Precisa de ser gerado de novo. Não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e eficaz e que permanece para sempre. Portanto, para sermos sua família, precisamos de sermos seus filhos. E como Deus é Espírito, Ele não gera pessoas de carne, mas gera pessoas espirituais. E a Santa Escritura diz pela boca de Jesus, em João 6 e verso 63, as minhas palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Outras servem ainda para nos sabermos conduzir como pessoas santificadas nos caminhos de Deus. Outras servem também para nos ensinar a ter um coração agradecido pelo bem que de Deus temos recebido, louvando-o, exaltando-o, dando-lhe graças, como nós vimos naquele homem que foi curado e que voltou para dar graças ao seu benfeitor. Em poucas palavras, aprendemos a grande lição deixada por Paulo também em 2 Timóteo 2, 16 e 17, que diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. De maneira que estamos meditando num assunto de veras importante.
ter coração grato ou ingrato na nossa vida enquanto andamos por cá. E as Santas Escrituras, além de serem a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. Elas são também lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119 e verso 105. E assim podermos andar na luz de Deus, iluminados, não mais nas trevas, porque recebemos a luz do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas à parte disto, elas são, como disse, espírito e vida. João 6 e verso 63. Este verso completo afirma pela boca de Jesus assim: o Espírito é o que vivifica. Diga comigo, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Somente a Bíblia Sagrada pode transformar as pessoas naturais em espirituais. Este conteúdo sagrado faz regenerar as pessoas mortas em ofensas e pecados, levando-as ao conhecimento de Deus. Através do novo nascimento, ficam transformadas de pessoas carnais em pessoas espirituais. E sem este novo nascimento, não há reino de Deus para ninguém. João 3, verso 1 ao verso 7. E em Hebreus 4, verso 12, diz também estas palavras: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aqui a palavra entra qual espada no nosso coração, no nosso entendimento, e aparta tudo o que é mau e fica o que é bom. A espada do Espírito penetra entre as juntas e medulas, é apta para fazer discernir as intenções dos corações dos homens. E desta forma, as pessoas nascem espiritualmente, são regeneradas, como diz em 1 Pedro 1 e verso 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então temos o resultado e a eficácia espiritual das Santas Escrituras na vida de Paulo, quando ele afirma: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos tempos dos séculos para a nossa glória. Nós ouvimos muitos discursos, ou políticos ou sociais. Tudo isso nada nos serve para entrar no céu, nem tão pouco religiosos. Mas a palavra de Deus é uma espada que penetra entre a divisão da alma e do espírito e faz-nos entender quais são as intenções do coração e faz-nos entender quais são as intenções de Deus ao enviar-nos a sua palavra. Ainda hoje se ouve Marcos 16, 15 a 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer nessa palavra e no autor dela será salvo, mas quem não crer será condenado. É a palavra de Deus que regenera e ela santifica, aparta-nos da iniquidade e traz-nos para a família de Deus para sermos santificados. Mas Deus não as revelou, como diz Paulo, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E penetrar é passar para dentro do íntimo das pessoas, é introduzir-se nos pecadores que se arrependem. A Santa Escritura diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, mas pertencemos a Deus. Ele nos comprou com o seu próprio sangue,
como diz em Atos 20 e verso 28. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Você conhece a sua vida. Deus conhece a sua vida. E quando ouvimos a palavra que estamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, então temos que tomar uma decisão de acordo com a palavra. Porque a palavra penetra, ela nos informa que todo homem é um pecador destituído e precisa de salvação e de perdão. E aí tomamos decisões. E o Espírito do Senhor vem às nossas vidas. Porque o homem sabe muito bem que é um pecador. E a Bíblia Sagrada mostra-lhe a condenação no inferno se não se arrepender. Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, verso 4 ao verso 11. E cada cristão é o templo de Deus, como diz em 1 Coríntios 3 e verso 16. Este é o santo privilégio de ser morada de Deus em espírito. Deus é bom até para com os ingratos e maus e quer penetrar nos corações de cada qual e fazer morada em seus corações. Para mim, pela graça de Deus, e para a minha esposa, já lá vai um tempo desde 1967. Nesta hora, já lá vão mais de 51 anos que Jesus entrou em nossas vidas, nos regenerou, fez de nós seus filhos e suas famílias. E agora, pela graça de Deus, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus porque o Senhor é bom e para Ele não há acepção de pessoas. Em 1 Coríntios 6, verso 19, afirma: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ah, meu querido amado, aqui está a graça de Deus. É sabermos que quando fomos comprados com o sangue de Jesus, não pertencemos mais a nós. Pertencemos àquele que habita dentro de nós. Somos o templo do Espírito Santo. E dentro de momentos nós vamos voltar. Amém e amém. A Bíblia Sagrada diz: sede agradecidos. Entretanto, o que significa para todos nós estes encontros de paz entre estes políticos que temos visto nestes clipes? Para mim, é o prelúdio da próxima paz mundial do Anticristo. Usa dizer-se que antes da chuva aparecem as nuvens. Portanto, devemos estar de vigilância e em tudo dar graças a Deus. Corações gratos e ingratos. A coisa mais importante que nós temos na vida é agradecer a Deus a dádiva do seu Filho sobre o Calvário. Ele não tinha melhor oferta para lhe dar a si e a mim. Deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos justificar e nos resgatar com o seu sangue. A regeneração do homem é acompanhada do único hóspede da parte de Deus que faz conhecer a cada um de nós que é uma nova criatura e que nos conforta, nos guia e nos ensina no caminho da eternidade com as palavras de Deus. E as palavras espirituais de Cristo não se ingerem naturalmente pela boca, porque elas são manjar espiritual que só podem entrar pelos ouvidos. Como disse a palavra de Deus, ela transforma a nossa mente e o nosso espírito quando ouvimos. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E todos nós precisamos continuamente ouvir as palavras que Jesus Cristo disse ao diabo. Será que nós precisamos de ouvir? Precisamos! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4 e Lucas 4:4 e Deuteronômio 8 e verso 3.
Por esta razão, somente são pessoas espirituais quem se alimenta do pão do céu, do pão da vida, que ouve, obedece e pratica ao ensino deste sagrado livro e dirigidos pelo Espírito Santo que nele está. Com efeito, diz aos Romanos capítulo 8 e verso 9 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Diga comigo, São Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pergunto, você já foi feito o templo do Espírito Santo? Já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Já foi regenerado? Fora disto, as pessoas têm que saber que não são salvas. Precisam de receber a Cristo, pedir perdão a Deus, confessar que Jesus Cristo é o seu Filho, que Deus ressuscitou e que veio em carne a este mundo. E o Espírito, graciosamente, da parte de Deus, entra no nosso coração e faz uma regeneração em nossas vidas. Torna-nos filhinhos dele e família do Pai. E assim, é o Espírito Santo que nos ensina, que nos guia e que nos conforta. E se fazemos alguma coisa errada, contrária ao seu ensino sagrado, como no falar, no nosso trajar, nas nossas ações, é certo e sabido que o Espírito Santo não está lá. Se fizermos alguma coisa contrária à Santa Escritura, voltando ao pecado, é certo e sabido que Deus em Espírito não é conivente com esse pecado. Precisamos de pedir perdão para que Ele volte a entrar em nossas vidas. Existem nas igrejas muitas pessoas com o nome de ovelhas, de servos e de servas, com trajes mundanos, com linguagem perniciosa, com atos desonestos, com práticas mundanas. E o Espírito Santo não está ali. E o Espírito Santo não está ali. Existem pregadores disfarçados de servos do diabo, ensinando as doutrinas de seu pai, conforme diz a palavra. E como serão as igrejas nesses lugares? Aquilo que temos acabado de ler, temos visto na internet por muitos lugares, e não só, pela televisão também. De maneira que, se queremos ser filhos do Pai, precisamos de nascer de novo e praticar o ensino pelo Espírito Santo, sermos lugar onde esse Espírito tem prazer de habitar, num coração limpo, num traje honesto, com palavras que o não ofendam, que não vão a lugares aonde Jesus não iria, etc. Nem pratique as ações que Jesus não praticava. Os dias do fim da era da graça são trabalhosos para a Igreja e cada um de nós tem a oportunidade, ainda neste tempo, enquanto estamos na hora da graça, de buscarmos a sua misericórdia, pedirmos o seu perdão e começarmos a compreender que sem santificação ninguém verá o Senhor. Diga comigo, sem santificação ninguém verá o Senhor. E essa santificação é-nos requerida no corpo, na alma e no espírito. Este é o Evangelho que o Senhor nos tem mandado pregar. Louvado seja Deus. As pessoas podem vir como estão, carregadas de pecado, seja ela qual for. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas é preciso que tal pessoa reconheça o seu pecado, peça o seu perdão e fique limpa e não volte ao lugar do espojador da lama. De maneira que quem quer ir para o céu tem que sujeitar ao ensino do Espírito Santo do Senhor. Portanto, há igrejas
e ministros que parecem pessoas de Deus e estão camufladas em lobos devoradores. E o Espírito Santo não está ali, como ia dizendo. Ele não pode penetrar num coração sujo, senão arrependido. Em Laodiceia, Jesus estava batendo fora da porta. Eis que estou à porta e bato. Não estava lá dentro, estava fora da porta. Assim é, ainda nestes dias. Está fora da porta, batendo. Porque Deus quer salvar a todos os homens, sejam eles quem forem e com que pecado tenham. Todos os pecados serão perdoados aos homens e limpos pelo sangue do Cordeiro. Segundo lugar, corações gratos e ingratos. A gratidão, como foi dito, é o reconhecimento afetuoso de um benefício que se recebe. E as Santas Escrituras têm muitos exemplos pelos quais devemos pautar a nossa vida, e particularmente ao nosso Criador e Senhor. Primeiro, porque lhe devemos a nossa própria existência. Segundo, porque ele deve ser exaltado e adorado pela sua criação. E em terceiro lugar, porque lhe demonstramos a obediência. Vejamos algumas passagens bíblicas sobre a gratidão. David e Jonatas eram muito amigos e essa amizade ajudou a Davi a evitar algumas ciladas de morte que lhe moveu o pai de Jonatas, o rei Saul. Finalmente Saul acabou por morrer em batalha com o seu próprio filho Jonatas. E mais tarde, quando Davi era rei de Israel, ele disse: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem, para que lhe faça beneficência, por amor de Jonatas. 2 Samuel 9, verso 1. Ele lembrava-se da amizade que tinha tido com Jonatas. De maneira que as Santas Escrituras nos mostram diversas passagens bíblicas onde devemos aprender a ter um coração agradecido. Em Colossenses 3, e verso 15, diz estas palavras: e a paz de Deus, para a qual vós fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. E sede agradecidos. As pessoas de caráter e transformadas são gratas, não só a Deus, como àqueles que nos fazem bem. No Salmo 75, verso 1 diz: a ti, ó Deus, glorificamos, e a ti daremos louvores, pois o teu nome está perto e as tuas maravilhas o declaram. Existem nas Escrituras ensinos sobre corações bondosos e corações malvados. Devemos ter corações bondosos. Estes que falam estas coisas tinham motivo para dar-lhe a glória, o louvor, a adoração, etc. No Salmo 86, e verso 15 afirma: mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão. Eles tinham motivos para falar assim. És um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e de grande benignidade e de verdade. Deus é bom, até para com os ingratos e maus, não querendo que alguém se perca, mas que todos se salvem. No Salmo 136, e verso 1, diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E como seguidores de Deus, devemos também praticar essa bondade. 1 Tessalonicenses 5, e versos 8 afirma: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é fácil compreender esta palavra tudo, porque tudo é tudo mesmo. Mas se alguma coisa nos acontece, ou até se alguém nos dá uma face e temos que dar a outra, em tudo, se alguém nos dá numa face e temos que dar a outra, em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus.
o próprio Jesus mostrou que não odiava ninguém, mas amou-os até ao fim. Até na cruz do Calvário ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Contudo, trespassaram-lhe as mãos e os pés. Em Provérbios 14, verso 14 diz: os seus caminhos, dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então, ao infiel e ao fiel, ao bondoso e aquele que o não é. Povo de Deus é diferente, porque é regenerado, é salvo, é santificado, tem uma certeza na vida, é que passou da morte para a vida e que agora espera, quando terminar os seus dias, espera um lugar na casa do Pai que Jesus lhe foi preparar. Temos essa certeza, porque está escrito que na boca de Jesus nunca foi achado engano. E Jesus disse: eu vou-vos preparar um lugar na casa do meu Pai e voltarei para vos levar para esse lugar. De maneira que só o povo de Deus tem essa certeza. Mas como é que tem essa certeza? É quando é regenerado pela palavra de Deus, que é Espírito e é vida, e é templo do Espírito Santo do Senhor. Em 2 Coríntios 13, verso 2, Paulo disse: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Havia um exemplo daquela igreja que os outros podiam ver, aquilo que Deus tinha feito, da transformação daqueles corações. Paulo disse: vós sois a nossa carta. Porquê é que sois a nossa carta? Porque eles tinham sido transformados e todos podiam ler acerca daqueles irmãos que eram diferentes de toda a gente. A palavra de Deus opera a transformação em nossos corações, porque finalmente dos corações vêm todos os maus pensamentos, os adultérios e tudo mais, como disse Jesus, os roubos e etc. Toda a palavra torpe procede do coração, por isso Deus quer tomar conta do coração infiel, coração pecador, transformá-lo, regenerá-lo e limpá-lo. E só pode acontecer isso quando ouvimos a palavra de Deus e compreendemos o valor do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E o coração fica purificado. E Jesus, na sua jornada de bem-fazer e anunciando o reino de Deus, passava por várias localidades e, nesta altura, tinha passado pelo meio da Samaria e da Galileia e chegou a uma outra aldeia. Logo mais saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que, segundo a lei de Moisés, pararam de longe e levantaram a sua voz. E nós queremos que eles falaram muito alto. O que é que eles disseram? Estes 10 homens leprosos, para falar muito alto para Jesus, falar com eles à distância, tinha que os ouvir. As palavras foram apenas 6 palavras que eles disseram a Jesus: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles não disseram mais nada. Olha, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que tu és o Messias, etc, etc. Eles não confessaram mais nada, só disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, lá ao longe. E Jesus ouviu. Ora bem, Jesus sabia que eles estavam lá, mesmo que eles não falassem, porque Jesus não era o homem, como muitos dizem, que era apenas o filho do carpinteiro. Jesus era Deus revelado em carne, o grande Emanuel, o Deus conosco, aquele menino que nasceu de uma virgem, com o título de Conselheiro, maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, etc. Jesus não era qualquer pessoa, era o Verbo encarnado. Então, ele ouviu aquelas 6 palavras daqueles homens leprosos e Jesus sempre parou ao pedido de misericórdia, ao pedido dos necessitados. E para isto ter acontecido, creio que em algum tempo esta comunidade de infelizes com aquela doença
doentes leprosos teriam ouvido falar de Jesus, que ele era poderoso para os curar, era poderoso para os abençoar. Há algum tempo eles teriam ouvido isso. Por isso eles falaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E aprendemos aqui uma lição de fé. Estas almas em necessidade clamaram a Jesus. Não iam a parte alguma clamar, orar, nem a santos, nem a santas, nem a profetas, seja quem seja, mas ouviram falar que ele curava e salvava. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus também não falou muito com eles. As palavras que ele disse foram ainda menos palavras. Foram 4 palavras, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E bastou isto para que o Senhor operasse um milagre maravilhoso em 10 leprosos. Bastou a sua palavra: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A sua palavra tem autoridade. As suas palavras têm autoridade. O Senhor disse ao outro homem: vai como queres que seja feito, e o seu criado sarou. Deus é grande e poderoso, magnificente Senhor, que quando aquela senhora disse àquele querido Jesus, uma pregaçãozinha, quando Jesus lhe disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Esta é a pregação que eu quero falar-te. A pregação daquela mulher que nem judia era. Disse: está bem, Senhor, mas também os filhos caem, as migalhas caem da mesa, também os cachorrinhos caem, as migalhas caem da mesa dos seus senhores. Os filhos caem, comem. Também os filhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E nós paramos aqui. Sobre a última passagem das Escrituras que estávamos falando, é acerca da mulher cananeia que tinha uma filha endemoninhada. E ela foi ter com Jesus e pediu-lhe para que libertasse a filha. Mas ele disse, no verso 26 e 27, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E por esta palavra, o demónio saiu daquela filha. Esta é a Escritura que estávamos falando e fica bem legível para todos nós ouvirmos. Ela pregou para Jesus e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quem eram esses cachorrinhos? Eram aqueles que não eram judeus. Eram apelidados de cães. E ela compreendia essa situação. E por essa palavra, o demónio saiu daquela filha à distância. Jesus tem autoridade ontem, hoje e eternamente. Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E bastou essa palavra de autoridade. E isto era o que a lei de Moisés determinava. Quando alguém ficasse limpo, mas eles naquela altura ainda continuavam leprosos. Mas aqui aprendemos a lição. Obediência. Eles foram, conforme a palavra de Jesus. E na lei de Moisés também era ensinado que quando os leprosos iam passando, eles tinham que gritar bem alto de longe: leproso, leproso, para que as outras pessoas se retirassem e não fossem contaminadas. Isto está escrito em Levítico 13 e verso 45. E estes 10 homens leprosos estavam naturalmente privados da família, dos amigos, do trabalho, etc., por causa da sua situação. E como podemos avaliar, a lepra, segundo a Bíblia, é simbólica do pecado e era um grande sofrimento físico e familiar, como se vê em Levítico 13 e 14. Na Bíblia Sagrada há também uma outra passagem bíblica
de servos de Deus que nós devemos ler de vez em quando para aprendermos a lição. Moisés e Arão foram chamados para servir ao Senhor, mas mais ninguém daquela casa. Mas havia uma senhora, que era a irmã de Moisés, que também servia ao Senhor, mas não foi chamada. Acompanhavam para ajudar. Não foi chamada para falar. Não foi chamada para dar ordens. E quando Míriam, irmã de Moisés, falou contra o seu irmão, ela ficou leprosa como a Branca Neve e teve que ser fechada 7 dias até que Deus a limpou da sua lepra, conforme Números 12, verso 10 ao verso 15. Existem, nestes dias também, muitas pessoas nas chamadas igrejas, chamados de crentes e até famílias de servos de Deus, que suas línguas estão contaminadas com a lepra da murmuração. Porque finalmente os murmuradores também não entram no céu. Há muito pecado na Sagrada Escritura, cada um de nós pode ler aquilo que nos evita entrar no reino dos céus. Há muita gente que fala contra os servos de Deus, mesmo da sua família. Não conseguem mudar de vida, porque lhes falta o temor de Deus, como faltou a Míriam. Mas a lição de Míriam devia ser incutida em nós, para que haja temor do Senhor. E estes homens leprosos foram finalmente aos sacerdotes para que eles fossem examinados se estavam curados ou não, porque só os sacerdotes tinham a autoridade de decretá-los simples, limpos ou leprosos. E o facto é que, indo eles pelo caminho, todos ficaram limpos. Jesus operou este milagre apenas dizendo estas 4 palavras: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A sua palavra tem autoridade, ela cura, ela salva, ela regenera, ela limpa e ela liberta, se lhe obedecermos. Jesus disse: ide e mostrai aos sacerdotes. Lembre-se daquilo que Jesus disse. Quando nós damos o nosso coração a Ele e vamos a Ele e vamos pedir-lhe alguma coisa e recebemos, devemos ter um coração grato e não deixar mais o Senhor. De maneira que um deles, vendo que estava limpo, já não foi aos sacerdotes. Voltou para trás, é isso que eu entendo. Voltou para trás, vendo que estava limpo, voltou para trás. Com que intenção? Ora, do coração saem todas as intenções, boas ou más. E o coração do homem, diz a Bíblia, que é mau, é maligno, é perverso. E este homem, ao ver que estava limpo, voltou para dar glória ao Senhor. Voltou e se prostrou aos pés de Jesus. Um deles, voltando limpo, voltou glorificando a Deus, e não era de qualquer forma. Era em alta voz. Ia pelas ruas fora daquele tempo, pelos caminhos, seja por onde seja, ele ia glorificando a Deus, ia dizendo: eu estou limpo da lepra, eu dou glória a Deus porque o Senhor me limpou, etc, etc. Ele chegou a Jesus e prostrou-se aos seus pés. Aqui está um coração agradecido. Nós vemos isso no verso 14 ao verso 16. Um coração agradecido pelo benefício que recebeu. Olha, o maior benefício que a gente pode receber é o perdão dos nossos pecados. Porque não há homem na terra, nem mulher, nem profeta, nem sacerdote, seja quem seja, que nos possa perdoar os pecados. Porque só Jesus, só o Pai, nos pode perdoar os pecados. O Senhor disse que Ele tinha poder de perdoar os pecados. De maneira que só Deus nos pode perdoar os pecados. E Jesus é Deus revelado em carne. Este homem, com um coração grato, voltou para Jesus. E aqui está a Escritura, no seu epicentro, a missão de Jesus e nas atitudes dos leprosos. Julgando pelo número, existem poucos agradecidos e reconciliados com Deus.
voltando pelo número que nós vemos nas Santas Escrituras, não só destes leprosos, como tantos outros na Bíblia Sagrada, vemos que o rebanho do Senhor é pequeno. Isto devia incutir em nossos corações o temor de Deus, porque são poucos os que se salvam. Se são poucos os que se salvam, vamos pertencer a esses poucos. São poucos os que entram pela porta estreita e são muitos os que entram pela porta larga, porque o rebanho do Senhor é pequeno. Houve um dia que Jesus, ao pregar a palavra de Deus, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. E Jesus ficou apenas com os 12. E disse-lhe, vós quereis ir também? E Pedro disse, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6, 65 a 68. Jesus Cristo veio a este mundo com o propósito de abençoar a todos os homens e para Deus não existe acepção de pessoas. O Senhor curou os leprosos, 9 foram ingratos e somente um, voltou com um coração agradecido para dar graças a Deus ao seu benfeitor que o tinha libertado. A sua atitude veio até ao ponto de dizer, Jesus Cristo disse estas palavras. Estou a falar acerca de Jesus, que ele vai até ao ponto de dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23 e verso 34. Será que podemos ter um coração grato a Deus pela dádiva que Deus deu ao mundo sobre o Calvário, o seu Filho amado, porque não tinha melhor para dar? As suas feridas nós fomos sarados e pelo seu sangue nós fomos limpos. Vejamos 3 aspectos importantes ainda sobre esta mensagem. Primeiro, a atitude e missão de Jesus era abençoar os que sofriam e que estavam perdidos. Este milagre que o Senhor operou nestes 10 homens deve falar aos nossos corações sobre a gratidão e a ingratidão. Deus é bom para com todos. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou os pecadores, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Em 1 Timóteo 2, verso 4, afirma que Deus quer salvar a todos os homens, sejam eles como estiverem. A Tito 2, verso 11, diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, todos e todos, sem acepção de pessoas. Agora, falta saber se todos esses têm um coração grato. Não. Infelizmente, o rebanho do Senhor é pequeno. Os outros 10 foram todos limpos, mas só um voltou para agradecer o milagre. Em Mateus 8, verso 16, afirma que chegada à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos. De maneira que o Senhor quer englobar todo este mundo aonde se prega a mensagem, quer trazê-los para a sua companhia. Quantos de nós decidimos a nossa vida para Jesus? Jesus ainda hoje anda clamando e chamando. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Segundo, temos também a atitude do leproso curado que quando foi limpo da sua lepra voltou para onde estava Jesus. Procurou-o e foi encontrá-lo aonde estava Jesus, com um coração agradecido pelo milagre que Jesus tinha operado no seu corpo. E o facto é que ele não voltou de qualquer forma, mas, como diz a Bíblia, voltou, gritando e glorificando a Deus pelo caminho. Deu valor ao milagre que recebeu. Será que nós, cristãos, ficaremos calados com o milagre da salvação? Olha, eu dou graças a Deus que ando por cá há 51 anos a ministrar a palavra de Deus. Naturalmente, nos primeiros anos foi para aprender e depois foi para dar aos outros aquilo que eu aprendi. E ainda ando por cá há 51 anos, dando graças a Deus pelo milagre da salvação que Deus nos concedeu. Porque estávamos mortos e revivemos. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos longe e chegámos perto. Esta é a razão de nós chegarmos ao seu lado com a pregação do Evangelho.
E também a sua atitude junto de Jesus não foi foi a mais humilde possível. Não foi de uma pessoa qualquer. Não chegou ao pé de Jesus direitinho e disse: olha, Senhor, muito obrigado. Não, Senhor. Prostrou-se aos pés de Jesus com um coração agradecido, quem sabe com lágrimas nos seus olhos, pelo bem que tinha recebido no seu corpo. Prostrou-se aos pés de Jesus com gratidão e dava-lhe graças. E dava-lhe graças. Sede agradecidos, diz o Senhor. Dava-lhe graças, Senhor, muito obrigado, que me restauraste a minha família, restauraste-me à sociedade, restauraste-me para que eu possa ganhar o pão com o suor do meu rosto. Com um coração agradecido, vemos este homem prostrado aos pés de Cristo, agradecendo a sua restauração da saúde, porque agora visualizava outros horizontes. A Escritura diz: ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. E lembre-se daquela história: Mestre, manda aos teus servos, os teus discípulos que se calem. E o Senhor disse: se estes calarem, as próprias pedras clamarão. Servo de Deus, não pode estar calado. O próprio Pedro e João, os discípulos, disseram ao Sinédrio: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Este homem agora podia estar com a família, era restaurado à sociedade, podia ir à sinagoga, podia trabalhar, etc. No Salmo 34, verso 18, diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. 1 Pedro 5, verso 7 e verso 8 afirma: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Devemos ter um coração agradecido, arrependido e contrito para com Deus que nos criou e recriou. Existem muitos e variados motivos para sermos gratos a Deus, tanto pela vida, como pela saúde, como pelo trabalho, como pão de cada dia, como pelo sagrado privilégio de sermos sua família e seus servos. E nesta parte das Escrituras temos algo mais para meditar, porque este homem era samaritano. Você já ouviu falar dos samaritanos e dos judeus? Eles não se podiam ver uns aos outros, mas temos na Bíblia Sagrada boas partes de samaritanos, que quando o levita e o sacerdote passaram de largo e viram aquele homem que foi assaltado e meio morto, um samaritano passou por ali. E o Senhor se intitulou de ser ele o próprio samaritano que trata de cada um de nós. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos. Este homem era samaritano e nos parece que todos os outros eram israelitas, eram judeus, eram chamados eleitos, descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas seus corações eram ingratos, 9 deles eram ingratos. E um samaritano veio com gratidão dizer àquele judeu: era o Senhor dos judeus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, prostrado aos seus pés pela recuperação da sua saúde. Louvado seja Deus nosso Senhor. Por esta situação tiramos conclusão desta lição de que muitos crentes também só sabem pedir e quando estão abençoados esquecem do Senhor que os abençoou. Além disto, visto que os judeus se não ligavam com os samaritanos, então aprendemos também o que aquele infortúnio tanto era para uns como era para outros, mas um deles reconheceu o bem que Deus lhe fez. Corações gratos e corações ingratos. Mas Jesus, ao ver aquele homem a seus pés, fez uma pergunta: não foram 10 os limpos? Não foram 10 os limpos? Onde é que estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro.
Onde é que estão os 9? Não foram 10 os limpos. Terceiro lugar, a atitude dos 9. O que aprendemos no resto da mensagem é que o comentário de Jesus parou aí. Onde estão os 9? Mas a pergunta carece de resposta da nossa parte, porque não sabemos o fim desses 9 ingratos. Mas as Escrituras alertam-nos sobre o assunto em outros lugares. E eu peço a vossa melhor atenção para isso, acerca da ingratidão. Primeiro, bem sabemos que Deus, na natureza divina, é bom até para com os ingratos e maus. Sabemos disso, Lucas 6,35. Segundo, que somos chamados a participar dessa natureza, dessa bondade de Deus. 2 Pedro 1 e verso 4. Terceiro, que a ingratidão, ou ser-se ingrato, tem também a sua definição, tal como estéril e infrutuoso, que recompensa mal, que não corresponde aos benefícios recebidos. Quem quer estar nesta situação de ingrato? E todos nós somos chamados a procurar nas Escrituras o futuro desses ingratos para com Deus. E em 2 Timóteo 3, 2 a 5, encontramos uma lista de pessoas, seus companheiros, os quais devemos evitar. Toma atenção. Assim diz a Sagrada Escritura. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Nesta lista de 2 Timóteo 3, verso 2 ao verso 5, vemos ali o futuro desses ingratos. E vamos continuar a ler. Sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinosos, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te dos ingratos. O futuro dessas almas é semelhante ao de Janes e de Jambres, como que resistiram a Moisés, como diz o verso 8 e o verso 9. Então devemos escolher a lição sobre a ingratidão, que finalmente leva as pessoas à condenação eterna no inferno. E nós estamos quase a terminar. O facto é que, relacionado com a fé, Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8, verso 11 ao verso 12. Creio que em Mateus 25 também estas coisas são escritas. Existem muitos com o nome de cristão, caminhando para o inferno todos os dias. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em João 6 vemos uma multidão, quase de 5.000 homens, desfrutando de um almoço de graça que Jesus lhe deu na multiplicação dos pães e dos peixes. E no dia seguinte essa multidão voltou a encontrar Jesus na outra banda do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? E o Senhor disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que parece, mas para a comida que permanece para a vida eterna. Muitos há que, quando recebem o favor de Deus e a salvação do Senhor, pensam que jamais voltam a precisar dele. São ingratos. Precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Precisamos ter corações agradecidos e tementes a Deus e colher a lição que Deus reserva para os ingratos, conforme foi lido em 2 Timóteo 3, verso 2 ao verso 5. Precisamos todos de compreender que a vida que nós possuímos nem a nós pertence. Um dia ela termina com a morte, conforme está escrito em Hebreus 9, 27, que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E Paulo disse: a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E sede agradecidos.
E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Colossenses 3, 15 a 17. Aonde estão os 9 ingratos? Será que você é um deles? Se for um deles, hoje tenho a oportunidade de voltar para Jesus e buscá-lo onde Ele está. E prostrar-se a seus pés e pedir-lhe o seu perdão, a sua salvação, agradecer-lhe o seu sangue que verteu por si e por cada um de nós. Corações gratos e ingratos. Qual é a nossa situação? Se você não é uma pessoa salva e hoje quer ter paz com Deus, levanta a sua mão ao céu e diga comigo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Como no passado, aquele homem foi justificado. Este homem que disse estas palavras: tem misericórdia de mim, pecador. E damos-te graças pela tua palavra que nos narra que Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, deu a sua vida por nós para nos salvar no Calvário. E ressuscitou ao 3º dia, pelo poder de Deus Pai. Perdoa-me, Senhor. Limpa-me no seu sangue. Resgata-me com o poder do seu sangue. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que Jesus Cristo é Deus revelado em carne, que veio a este mundo dando a sua vida no Calvário, mas que Deus Pai o ressuscitou ao 3º dia. Perdoa-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. E escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se você fez esta oração, você é uma pessoa salva e reconciliada. E agora, aonde habita, procura uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual e dê publicamente o seu coração a Jesus, e que Deus vos abençoe até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Sede agradecidos, diz a palavra de Deus.